Querido Deus, te louvamos mais uma vez, ó Deus, pela tua palavra que tem nos abençoado. Nesse momento, ó Pai, que te pedimos que abençoe o teu servo, pastor Luiz, que será o vaso, o instrumento que o Senhor vai usar para falar, meu Deus, aos nossos corações nesta manhã. Eu te peço, ó Deus, dê a ele graça, sabedoria, intrepidez, meu Deus, necessária, meu Deus, para que possa falar esta palavra aqui nesta manhã. Usa o Senhor com tudo que o Senhor preparou, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está animado, diga aleluia, né? O título da nossa lição hoje será O Homem, a Obra-Prima de Deus. Meus irmãos, a questão nós passamos dias onde cada um de nós tem vivido muito pouco ou menos daquilo que Deus tem para nós. E uma das razões pelas quais a humanidade tem sido profundamente atingida pela desesperança é justamente pelo não conhecimento daquilo que nós vamos abordar hoje. É não saber que você foi criado por Deus, que você tem um objetivo de vida, que a tua vida tem um propósito. Não há nada que aflija, que angustie mais o homem do que essa falta do conhecimento da sua origem, do que move a sua vida, do que faz com que você e eu sejamos homens e mulheres felizes. O sentimento de destino, de utilidade, é algo que tem que existir na tua vida, porque se você não se encarar, se você não se ver como alguém que é fruto de um projeto, que é fruto de um propósito, se você não entender que a tua vida é uma vida que tem um sonho sobre ela, você não viverá o que Deus tem para você. Amém? Os objetivos da nossa lição de hoje, eles procuram mostrar para cada um de nós, primeiro, que o mundo fala em relação a nós. Ou seja, nós precisamos conhecer aquilo que não é de Deus. Quando você vai implantar uma filosofia, um pensamento, você precisa saber aquilo que se rebela contra esse pensamento, aquilo que resiste a esse pensamento. E nós queremos que você conheça muito rapidamente quais são as teorias que procuram rejeitar, rechaçar a visão que Deus nos deu. Então nós queremos conhecer teorias que rejeitam a existência do soberano Criador, e nós queremos também que você saiba o que o homem não é. Antes de nós dizermos, de nós falarmos, de nós explicarmos o que o homem é, nós precisamos saber o que ele não é. Nós precisamos partir de uma premissa que exclua as hipóteses que são falsas, para que eu construa um raciocínio que é verdadeiro. Nós precisamos compreender por que o homem é considerado a obra-prima de Deus. E também mostrar a você, te fazer lembrar que todo privilégio traz junto uma responsabilidade. Se Deus nos deu, Deus tem uma expectativa, Deus tem um sonho, Deus olha para você esperando que você seja aquele que aceita o chamado. Repita comigo: sobre a minha vida há um chamado. É isso que nós queremos nessa manhã. Primeiramente, a gente consulta a palavra do Senhor e nós descobrimos que o homem foi feito do quê? Do pó. O pó da terra, algo que é comum, algo que foi também criado por Deus, mas algo sem tanta importância. E esse pó é soprado pelo ruá de Deus, pela vida de Deus. O homem, ele foi criado com o sopro da vida daquele que era, que é e que há de ser. Esse Deus maravilhoso, esse Deus criador, esse Deus que transcende a nossa capacidade de compreendê-lo, esse Deus cujo poder tem nos deixado impressionados. O homem, quando se debruça diante da ciência, ele fica impressionado. Eu estava lendo ontem, a Universidade de Berkeley, na Califórnia, eles estão
embevecidos, eles estão impressionados porque eles conseguiram fazer umas contas para tentar descobrir o tamanho do universo. Aí deu um nó na cabeça deles, porque eles descobriram que o universo não tem fim. E eles descobriram que o tempo é um conceito também que eles estão tentando redefinir, porque o tempo também não tem fim. Na realidade, eles descobriram Deus. E nós somos menos do que um grãozinho de areia nesse universo. Isso tem que nos tocar, nos impactar, isso tem que fazer com que os nossos olhos sejam abertos diante da grandeza e do amor com que Deus nos criou dentro de uma dimensão que é absolutamente difícil de nós entendermos. Eu não sei se você sabe, as distâncias são medidas no universo em anos-luz. Eu não sei se você sabe o que é um ano-luz. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um segundo. Aliás, em um ano, desculpa. Então, olha só. Ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Você sabe qual que é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Só para te dar uma noção, a Terra tem 40 mil quilômetros de diâmetro. A luz leva 1,3 segundo, 0,13 segundo para dar uma volta na Terra inteira e voltar aqui. Isso mostra o tamanho do universo. Isso mostra o tamanho do seu Deus. É muito importante que a gente se veja. Para que eu seja a obra-prima de Deus, eu preciso entender o quanto meu Deus é grande. O quanto Deus que nos criou, Ele era, Ele é e que há de ser. É difícil definir essa grandeza desse Deus, e é difícil você entender que esse Deus te criou, pessoalmente, particularmente, Ele te idealizou, Ele te projetou, Ele sonhou com você. O pó recebeu a vida de Deus para que você existisse. Isso é tremendo, isso é grande, isso é maravilhoso, isso tem que te acordar, meu irmão. Você não é um acidente, você não é um acaso, você é fruto do sonho daquele que nós não conseguimos definir com palavras. Isso é tremendo. Você foi criado do pó. E a vida de Deus está em você. A vida é um dom de Deus. A vida é sonho de Deus. A vida é manifestação de Deus. Além de criar o homem, e aqui faz toda a diferença, Deus te criou para se relacionar com Deus. Isso talvez tenha que ser a nossa descoberta também nessa manhã. Eu estava conversando com a Lívia no caminho, a gente falando sobre o que nos faz verdadeiramente felizes, o que nos traz satisfação, o que nos traz realização. O que nos traz essa realização é saber que Deus quer se relacionar com você. E que você precisa descobrir isso, só que é difícil a gente descobrir isso. A gente não consegue ver a grandeza desse Deus, a gente não consegue enxergar o quanto esse Deus veio, mandou Jesus, o quanto a obra de Deus, a manifestação de Deus é grande, e nós não descobrimos esse desejo desesperado de Deus se relacionar conosco. E é por isso que quando nós estamos aqui, eu estava vendo o Ademar dirigir o louvor, na hora que ele falava cura, vida, isso é a vida de Deus que passa entre nós, meu irmão. Esse Deus quer que você descubra isso, Ele quer que você se derrame diante dEle, Ele quer que você queira viver com Ele 24 horas por dia. Deus quer ser íntimo
próximo. Deus quer ser o seu Pai. Repita comigo: Deus quer ser o meu Pai. Deus quer ser aquele que te guia, que te ilumina, que te protege, que te guarda, que te ensina, que te afaga, que te mostra o amor, que te revela o que Ele tem. Aquele que diz: buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o coração. O encontrar a Deus só vem quando eu realmente quero isso. O toque na presença de Deus só vem quando eu desejo isso do mais profundo da minha alma. E essa é a mensagem que eu queria começar te dando nessa manhã. Deus quer que você queira estar com Ele, porque Deus respeita a tua vontade. Por último, o fato do homem ter escolhido errado, dele ter tido um tropeço na sua história, não lhe tira a identidade que Deus imprimiu nele. E essa é a nossa alegria. Apesar do pecado, nós somos imagem e semelhança de Deus. Apesar de tudo, você é sonho de Deus. Quando a gente procura mostrar o homem, quando a gente procura conhecer o homem, a gente precisa estudar, porque a manifestação do mal, a tentativa do inimigo, isso é inconteste. A história da ciência humana, ela é marcada por uma luta daqueles que se sensibilizam com a direção que Deus dá, porque quanto mais o homem descobre a ciência, mais ele se aproxima dele, porque para o homem nada mais é a ciência do que juntar aquilo que Deus está permitindo a ele que tenha acesso. Então nós precisamos saber que na ciência há uma guerra. A ciência traduz uma guerra. Muitos homens foram usados pelo inimigo para trazerem descrença, desesperança. Tudo que afasta o homem da sua origem, tudo que afasta o homem da sua identidade de criatura de Deus, é algo que o inimigo tenta colocar, porque o inimigo sabe que quando o homem descobre que ele é obra-prima de Deus, ele vai cumprir o projeto de Deus. E você precisa entender, conforme nós vamos ver daqui a pouco, que como nós somos a menina dos olhos de Deus, para atingir a Deus, o diabo quer atingir ao homem. Por isso que realmente o diabo nos odeia, porque nós somos criados de forma muito especial. Nós somos o xodó de Deus. E atingir a Deus é atingir ao homem. O diabo sabe perfeitamente que para tocar em Deus, para trazer tristeza a Deus, ele quer nos destruir. Então vamos lá. O que o homem não é? O homem, ele não é uma emanação, uma derivação. O homem não é alguém que tem identidade absoluta com Deus. Ele não é o próprio Deus, porque uma emanação é algo que expressa uma absoluta igualdade. Porque se o homem fosse isso, o homem seria onisciente, onipotente e onipresente. E nós não somos. Quando você estuda a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, a igreja naquela época foi tomada por muitas teorias que buscavam essa lógica. Paulo, quando você vai ler lá em Romanos 2,8, fala sobre quem Cristo é, fala sobre questão de pessoas que tinham crenças, que tinham aparência de espiritualidade, mas era um engano, porque essas pessoas, elas de uma forma muito bem intencionada, e veja bem, meus irmãos, o inimigo é esperto. Satanás, ele sempre vai tentar chegar em nós através de uma forma disfarçada, dissimulada e bonita. Satanás sabe muito bem que ele, se chegar a você com cara de diabo, com um tridente, você não vai querer nada com ele. A ciência tem uma cara de coisa bonita,
E a ciência, quando ela é distorcida, ela nos afasta de Deus. Portanto, o homem, ele é a criatura de Deus, ele não é uma emanação de Deus, ele não é igual a Deus. Ele recebeu atributos de Deus, ele é criação de Deus, mas ele é diferente. Outra questão importante que a nossa lição coloca é que o homem não é uma forma de Deus. Alguns filósofos antigos diziam que o homem era o próprio Deus pequeno. Isso não é verdade. A figura de Deus, inclusive, nós usamos o que a gente chama de antropomorfismo. A gente compara Deus com o homem para a gente tentar passar uma mensagem. Quando a gente fala os olhos de Deus, os pés, nós estamos comparando Deus com o homem para tentar passar uma mensagem. Mas isso, ninguém nunca viu a Deus. Então a gente não sabe a figura. Portanto, o homem, ele não é uma forma de Deus, um pequeno Deus, no sentido de que ele tem essa característica. Aqui, meu irmão, eu queria gastar um tempinho. O homem não é fruto da evolução. O homem não é um acaso. Qual que é a nossa objeção à teoria da evolução? Eu estava lendo sobre a vida de Darwin. Eu não sei se você sabe. Darwin, ele começou a vida dele, ele foi criado, ele nasceu na Inglaterra, parece que é 1809, e ele foi criado no Evangelho. Ele começou sua vida sendo colocado como médico, só que ele tinha medo de sangue. Aí não formou em medicina, ele fez teologia, e ele era um sujeito muito curioso. E ele era um cara extremamente pragmático. Inclusive tem um documento muito engraçado, diz que antes de casar ele fez uma lista dos prós e dos contras, para ver se valia a pena casar. Essa lista, se você pegar, você acha muito engraçado. Ele bota assim: vantagens de casar, ter filhos, ter alguém que cuida de você na velhice. Aí ele botou do outro lado, desvantagens, não ter tempo para os livros. Ele casou com uma prima dele chamada Emma Woodgood. Casar com uma prima era uma espécie de pragmatismo, de conveniência. E ele teve 10 filhos, ele perdeu 3 filhos prematuramente. Mas teve a morte de uma filha dele, quando ele tinha 42 anos, que trouxe para ele uma grande decepção, e ele se afastou de Deus. Ele falou que o Deus que ele conhecia não ia deixar acontecer o que aconteceu. E ele se revolta contra Deus. A perda dessa filha dele marcou profundamente a história dele. E ele fez uma viagem que é chamada viagem de Beagle, porque ele fez uma viagem pela América do Sul inteira, durante quase 5 anos, são 4 anos e 8 meses passeando. E ele era um curioso, e ele pegava animais, pegava conchas, porque ele era um curioso para explicar a questão da evolução. Ele era um cientista. Aí ele chegou e fez uma afirmação fortíssima, que tudo teria vindo de um só organismo. E é interessante, até eu coloquei aqui na frente, havia um cientista chamado Gregor Mendel. Mendel, quem aqui é médico? Mendel é o pai da genética. E o Mendel bateu de frente com o Darwin. O Mendel, inclusive, ele pegou 2 ervilhas e cruzou. Ele descobriu que o cruzamento das ervilhas não dava uma ervilha com metade de um, metade de outro. São os chamados alelos que trazem a genética. Ele descobriu qual vinha de um ou de outro, e que esses alelos tinham forças que combatiam, mas um prevalecia, e é toda a característica. Aí cor dos olhos, cor do cabelo, etc. Tudo isso aí vem dessa teoria. E Mendel foi alguém que Deus usou profundamente para bater de frente com Darwin. Eles são contemporâneos. Mas é interessante que o inimigo, meu irmão, ele é muito esperto.
ele procurou sempre trazer, através de Darwin, o fim da vida dele. Existem muitas versões, e a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Alguns dizem que no seu leito de morte, ele se arrependeu, e ele reconheceu que a negação de Deus seria algo que tinha machucado demais a vida dele. Isso eu estou colocando para que você entenda todo um contexto, porque o inimigo é muito esperto, e a afirmação dele fez com que até hoje a gente vivesse debaixo dessa polêmica: o evolucionismo ou o criacionismo. Então eu quero que você saiba disso, e quando você pensar nisso, lembre de Mendel, que não é tão famoso. Aliás, Darwin foi sepultado junto com Newton, lá na catedral de, eu esqueci o nome lá, famosa, Westminster. Ele foi um cara que conseguiu uma notoriedade muito grande, muita propaganda, muita mídia, porque o inimigo gostou demais da teoria dele. Saiba, meu querido, que a ciência é um instrumento de propagação da morte também. Eu não sou contra a ciência, entendo o que eu estou falando. A distorção da ciência traz para o homem a morte. Tirar a identidade do homem de Deus traz morte. E foi o que aconteceu. Então nós não somos a evolução, nós não somos um acidente. O grande problema da evolução é que você tira a autoria de Deus. As coisas passam a ser um mero acaso. E vamos ser francos, achar que as coisas são um mero acaso é brincadeira, não é não? É uma afronta à nossa capacidade de pensar. Se você quiser pesquisar depois, veja sobre essa questão de Mendel e como até hoje a experiência dele das ervilhas é publicada em todos os livros. Que é o homem? Então vamos lá. Quando a gente quer saber de alguma coisa, a gente tem que procurar onde, meu irmão? Na palavra de Deus. Deixa eu falar algo para você: quem não lê a palavra, quem não rumina a palavra, quem não come a palavra, quem não estuda a palavra, vai apanhar a vida inteira de Satanás. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. É lâmpada, é luz, é fundamento, é âncora, é segurança, é certeza, é convicção, é referencial. Quem não conhece a palavra não tem como ser um cristão verdadeiro. E aqui nós vemos o que a palavra de Deus diz, o que os salmos dizem sobre o homem. Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e honra, o quê? O coroaste. Aí eu estou te explicando por que Satanás te odeia. O ministério diabólico é a destruição daquilo que Deus ama. Você é objeto do ódio do diabo. Pastor, estou com medo, então corre para debaixo da mão do Senhor, porque o diabo quer te destruir mesmo, meu irmão. A destruição dele tem várias estratégias, mas ele quer nos destruir. Então o homem, ele é a coroa, ele traz o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, a quem ele atribuiu a prerrogativa de exercer domínio sobre toda a criação. Quando Deus cria o homem, ele dá ao homem a prerrogativa de governar. Nós somos mordomos de Deus. Nas nossas mãos foram colocados os recursos de Deus, para que nós multiplicássemos a forma de Deus, para que nós vivêssemos uma sociedade conforme Deus criou e Deus idealizou. O homem seria feliz, o homem foi criado num ambiente ideal, o homem foi projetado para transbordar, para refletir, para levar essa presença de Deus, para dominar a terra e para viver verdadeiramente, realmente, o paraíso. O paraíso é a
vida do homem sem o pecado, com a presença de Deus. O homem, quando foi criado, a palavra de Deus nos diz que todos os dias Deus vinha conversar com ele na viração do dia. Isso expressa desejo de proximidade, aprendizado. E o homem tinha que trabalhar. Meu irmão, quem acha que o trabalho é maldição, não entende a palavra de Deus, está entendendo errado. A punição do homem não foi trabalhar, a punição do homem foi a dificuldade para obter o sustento, porque a terra seria mais difícil de tirar dela o sustento. Mas o trabalho sempre foi projeto de Deus. Inclusive, quando você lê o livro de Gênesis, você vê que o homem foi colocado no jardim para lavrar e guardar o jardim. Você só guarda o que precisa ser guardado, porque havia um inimigo. O homem foi colocado para guardar o jardim, porque Satanás desejava tomar o jardim dele como tomou. O homem não tomou conta do jardim como deveria. Pode ler lá em Gênesis. Então, trabalho não é castigo, não é maldição. Fala para o teu irmão, trabalho é bênção. Fala para quem está do teu lado aí. Tem irmão que está achando que ele vai ficar decepcionado quando chegar no céu, pastor Salmo. Vai ter coisa para fazer. Ele fala assim, mas eu pensei que não era assim. Vai trabalhar lá, meu irmão, fica esperto. Fica atento. Mas vamos continuar. Então o homem foi colocado para dominar sobre tudo. Deus tinha tanto prazer no homem. A Bíblia fala em Gênesis 2 que Deus colocava os animais e deixava Adão dar o nome. Dar o nome era algo extremamente importante. Dar o nome era um atributo de Deus. E Deus falou, peraí Adão, você pode fazer o que eu faria. Honra de Deus, nomear os animais. A alegria de Deus, o orgulho de Deus ao desfilar os animais e falar, Adão, qual que é o nome? Entenda bem o que você é para Deus. Eu quero que você hoje abra os seus olhos para a importância que Deus te atribui, que Deus te dá, para quanto Deus te ama. Tudo está sob a administração do homem. A morte, o pecado, tirou do homem a vida física. A morte significa a separação do corpo e da alma e do espírito. Então essa foi a punição. Tiago fala de uma maneira muito clara. Isso, ontem eu estava aqui pregando para os jovens, eles riram muito. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que aquele cara que ele acha que é velho, ele nunca vai estar naquele lugar. E eu estava lembrando do meu pai. Eu via meu pai pregar e eu falava assim, nossa, meu pai já está velho. E hoje, ontem eu pregava e tinha meus 2 filhos me vendo pregar. E eu para eles, de certo, estou velho. Meu pai já morreu, eu estou aqui, e eles estão na fila, assim como eu. Essa é a essência do homem, é o tempo. O tempo é uma invenção de Deus para nos limitar. Alguns acham que antes do pecado não havia tempo, não vou entrar nessa polêmica. Mas que o tempo é uma limitação, um fator limitador, sem dúvida alguma ele é. O homem foi chamado à existência por um ato criador. O sopro. A vida de Deus. E o homem, para ser um ser vivo, ele recebeu um organismo que até o momento em que ele não tinha escolhido o pecado, era perfeito. O que o tempo faz? O que o pecado trouxe sobre nós? As nossas células, elas precisam se reproduzir o tempo todo. E elas têm uma capacidade de reprodução. Antes do pecado, essa capacidade era de 100%. Se você olhar para a complexidade do corpo humano, é alguma coisa assustadora. É muito de Deus. Se você olhar para o corpo humano
e tiver um pouquinho de sensibilidade, você pensar que cada célula nesse momento do meu corpo está recebendo oxigênio, está queimando esse oxigênio, está mandando embora gás carbônico, está fazendo produção de energia, trilhões de células no meu corpo estão harmonicamente interagindo para que eu esteja aqui. Meu irmão, estar vivo é um grande milagre. Tem tanta coisa para dar errado e está dando certo. Quem entende o que eu estou falando, diga aleluia. Fala para o teu irmão, você está vivo, é um milagre, meu irmão. Fala para ele. É impressionante, meu irmão, é impressionante. Entende-se através de pesquisas que o homem tem cerca de 6.000 anos ocupando a face da terra. Significado da imagem e semelhança de Deus. O que o homem tem que Deus lhe deu e que lhe dão essa identidade que o liga a Deus? Primeiro, a personalidade, capacidade de pensar, capacidade de sentir e capacidade de decidir. Eu não me canso de falar que eu, Luiz Antônio, jamais criaria um ser que pudesse ter o direito de me rejeitar. Quando você for falar sobre Deus para as pessoas, e as pessoas vierem com um papo de que Deus é impositivo, que Deus faz tudo do jeito que Ele quer, você lembra para ele que você e eu temos o direito que Deus nos deu, que nós chamamos de livre-arbítrio, de escolher, inclusive, viver como se Ele não existisse. Isso mostra quem Deus é. Deus quer que esteja ao lado dele quem escolha Ele. Você já imaginou um negócio desse? É muita grandeza. Eu não daria conta. Eu não quereria correr o risco de criar uma pessoa que dissesse para mim assim: não, eu não quero você. Um pai que se sente rejeitado pelo filho é a suprema dor. Um filho que mostra para o pai que não ama, o pai se acaba. E Deus te criou com livre-arbítrio. Você faz o que você quiser da sua vida. Aliás, Deus, Ele é um verdadeiro gentleman. Ele só entra quando você abre a porta. A grande diferença da ação de Deus e do diabo é essa: o diabo escraviza, o diabo prende, o diabo chantageia, o diabo impõe, e Deus não. Deus pergunta: posso ir? Se você falar não, Ele volta. Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Ou seja, tem que abrir a porta. Meu querido, Deus não vai te incomodar se você não quiser. Mas ouça um conselho: queira ser incomodado por Deus. Fala para o teu irmão: deixa Deus te incomodar. Fala para quem está do teu lado aí. E nós temos aqui então a personalidade. É tão interessante você pensar como que Deus nos cria diferentes. É a diversidade de Deus. Como nós nos completamos, como nós somos complementares. Isso é Deus. Isso é Deus. A capacidade de raciocinar. A inteligência humana é um presente de Deus. O grande problema do homem é quando ele acha que ele vai ultrapassar Deus. Isso é tão ridículo. Tem hora que eu vejo, eu penso assim que Deus deve ficar rindo lá de cima. Eu estava lendo essa semana passada uma reportagem, uma família muito rica e abastada nos Estados Unidos. Eles tinham uma filha que ela estava com uma doença grave. Eles congelaram a menina e disseram assim: nós vamos deixar ela congelada para depois a gente curá-la, porque daqui a uns anos o homem vai dominar tudo, não vai haver morte, não vai haver nada. Coitados. Eles acham que Deus vai ser dominado pelo computador. Eles não entendem a grandeza desse Deus. Então nós temos em nós, meu querido, a razão para que a gente possa decidir. Nós temos em nós a moral. Deus colocou em nós um senso
de certo e errado, Ele nos aparelhou. Muitos de nós tentamos quebrar esse senso. Muitos de nós fazemos com que esse senso seja extremamente baixinho. Mas nós temos. Você pode pegar o mais distorcido dos homens, o mais depravado dos homens, ele tem uma chamazinha de certo e errado dentro dele, porque Deus colocou nele. Deus, ele nos deu esse atributo. Espiritualidade. Meu querido, Eclesiastes fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O espírito humano foi feito para ser habitado, para ser tocado pelo Espírito de Deus. Na realidade, a grande interação que existe de pai e filho é no Espírito. E é interessante, a igreja vive isso. Quando nós vemos a presença de Deus, nós somos tocados no nosso espírito. Não tem jeito de falar. Não tem jeito de dizer. Inclusive, esse é um dos maiores argumentos que eu gosto de colocar para as pessoas que são céticas, que dizem assim: Deus não existe, nunca vi. É verdade, eu nunca vi Deus, mas eu também nunca vi a tristeza. Você já viu a tristeza, pastor Carlos? Ligou a luz, botou. Quem aqui já sentiu tristeza? Quem aqui já sentiu alegria? Quem aqui já sentiu dor? O toque de Deus, meu irmão, é no Espírito. E nós temos um Espírito que se encaixa perfeitamente para ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Fomos criados para sermos gregários. O que é um ser gregário? Um ser social, feito para caminhar junto ou em grupos. A lógica de Deus não é a lógica do isolamento, mas é a lógica de estar junto. A lógica do diabo, escute o que eu estou te falando, a lógica do diabo é a lógica da individualidade, do egoísmo, de alguém que só pensa em si, só se vê e só se coloca como centro da sua vida. Qual é o sintoma principal? Se eu perguntar para o pastor Salmo, falar assim: pastor Salmo, quando alguém sai da igreja, qual é a primeira coisa que o senhor vê? Ele está separado do grupo. O pastor Salmo vai lá, liga para ele: ovelhinha do coração, vem cá, cadê você? Não estou vendo você, porque você foi feito para ficar ao lado do outro. Você foi feito para caminhar junto, você não foi feito para andar sozinho. Provérbio 18:1 é um texto riquíssimo que diz assim: o solitário, ele só busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Isso significa que aqueles que só se contemplam, que só olham para si mesmos e que não entendem que precisam do outro, eles são estultos e eles rejeitam a sabedoria de Deus. A marca do pecado na vida do homem é o isolamento. Quando alguém está sem comunhão com Deus, a primeira coisa que ele pede é a comunhão com a esposa, com o marido, é a igreja, porque ele foi feito para estar junto. Repita comigo: eu fui criado para estar junto do meu irmão. Fala para quem está do teu lado: eu preciso de você, meu irmão. Fala para o do outro lado agora, para falar assim: ó, eu preciso de você, meu irmão. Né? Nós fomos feitos para andarmos juntos. Pastor, dá trabalho? Dá, mas vale a pena. Dá problema? Dá, mas vale a pena. Meu irmão, nós somos imperfeitos que somos colocados num grande hospital. A igreja, a família. Quem aqui é perfeito, abana a mão assim para eu ver.
Não tem perfeito, glória a Deus. Então você precisa do hospital. Fala para o teu irmão, você precisa do hospital, meu irmão. É viver junto, é caminhar junto, é suportar o outro, e você vai ser suportado também. Não pensa que você é melhor. Na realidade, Deus quer que a gente entenda que nós somos iguais diante dele. Deus quer que a gente tenha humildade e quebrantamento para entender que o meu irmão pode ser mais simples do que eu, pode ser menos culto que eu, mas ele é meu irmão. E que o fato de ser mais culto ou mais bem aquinhoado financeiramente não te faz melhor do que ele. É igual. Deus vê igual. O critério de Deus é diferente. Somos pessoas que foram criadas. Esse texto é forte. Eclesiastes 12:7 fala sobre a morte. O corpo volta para o pó e o espírito volta a Deus. A partir de agora, meu irmão, você não tem jeito mais de não existir. Não tem jeito mais. Continua, Anderson. Reflexo da imagem de Deus no homem. Primeiro, eu falei no início que um dos objetivos nossos era mostrar a você que tanto privilégio traz responsabilidade. Todas as vezes que você ganha muita coisa, você ganha também a incumbência de administrar o que você recebeu. E o homem, ele gosta de viver como se jamais houvesse uma prestação de contas. Eu estava até falando também para os jovens ontem sobre isso. Existe uma música muito famosa do John Lennon, Imagine. Quem conhece essa música? Eu não sei se você já parou para ler a letra daquela música. Ontem eu estava lendo ela. Imagine que não há paraíso. Imagine que não há amanhã. Ele tenta de uma forma muito sutil tirar do homem a questão de precisar de Deus, e o homem vai encontrar nele mesmo a solução para os seus problemas, e não vai precisar prestar conta para ninguém. Não vai haver inferno, não vai haver punição. Eu quero que você entenda que algumas construções parecem tão lindas, e são ciladas do inimigo para sutilmente tirar a tua sintonia do que Deus quer. Haverá paraíso, haverá prestação de contas, e você vai prestar conta, meu querido, eu te falo isso. Você um dia vai ser chamado diante de Deus para prestar conta, vai ser chamado, teu nome, vem cá, e agora? O que o homem sofre é de lembrar disso, e a estratégia do inimigo é colocar sobre a cabeça do homem, ele faz igual uma avestruz, ele tenta esquecer da prestação de contas, e ele vive como se não houvesse amanhã, ele vive como se não houvesse prestação de contas, porque Satanás sabe que as contas serão acertadas. Satanás é um enganador. Eu vejo a empáfia de muita gente, o orgulho de muita gente. Quando Paulo fala que Jesus Cristo não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes assumiu a forma de servo, morrendo a morte de cruz, para que diante dele se dobrasse todo joelho e toda língua confessasse que Jesus Cristo é Senhor. Confessar que Jesus Cristo é Senhor tem que ser feito hoje, para que você viva debaixo do senhorio dele, para que a tua confissão não seja como a de alguns homens que passaram pela história, e a marca da vida deles foi a rejeição ao senhorio de Cristo. Esses homens vão curvar o joelho e vão declarar: Jesus Cristo é Senhor. Não se iluda, meu irmão. O que o homem semeia, ele colhe. Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, enquanto há alegria e vigor, antes que cheguem os dias maus, nos quais digas: não tenho neles prazer.
Cuidado. O segundo que se passou é um milagre que jamais vai se repetir. A responsabilidade com a convivência social debaixo de princípios da palavra de Deus. Você recebeu uma missão de Deus, mostrar quem Deus é e como Deus quer que você viva. Isso é o que nós chamamos de um testemunho poderoso de uma fé que é verdade. Deus tem uma expectativa de que você seja alguém que testifica, que o jeito dele viver, que o senhorio de Cristo na tua vida te faz alguém justo e que mostra que você tem temor de Deus. Na realidade, o que Deus quer é que você expresse através da tua vida os valores que Deus consagra como certos. A tua forma de viver, a tua forma de tratar o teu irmão, a tua forma de tratar cada situação, a tua forma de tomar decisões, são referenciais para mostrar que o Deus ao qual você serve e que você diz que é filho dele, faz diferença. Você foi colocado para implantar o reino de Deus através da sua vida. Repita comigo: eu vou implantar o reino de Deus. Continua, Anderson. Responsabilidade com o meio ambiente. Na realidade, o que a palavra de Deus tenta me trazer é que o que acontece hoje no mundo, e nós estamos hoje brincando e rindo da consequência. Quem está com calor aqui esses últimos dias, levanta a mão. Se não tiver, pode ir para o hospital, meu irmão. Se não tiver, você pode se internar. Vivemos dias quentes. Por quê? Natureza, meu querido. O homem administrando os recursos naturais, sem temor de Deus. Pagamos o preço. Por último, mais uma, Anderson. A responsabilidade do amor. Se você puder dizer quem Deus é, se você pudesse definir Deus, eu estava tentando definir amor ontem. E eu pensei, amor é se dar pelo outro. Seria uma forma de expressar isso. A nossa responsabilidade como filhos do nosso Pai é mostrarmos quem Ele é. E não há como mostrar quem Ele é se você não amar. Deixa eu te falar algo. O conhecimento, a sabedoria são extremamente poderosos para mostrar quem Deus é. Mas o amor é o mais poderoso dos argumentos que nós podemos trazer. Você pode ser uma pessoa absolutamente inculta. Você pode ser uma pessoa que não sabe nem falar. Mas se você amar, você vai mostrar a sua identidade. O verdadeiro amor só tem uma origem: o nosso Pai. Você pode naturalmente adquirir sabedoria, você pode através de treinamento se tornar uma pessoa persuasiva. Mas nada expressa tão fidedignamente quem Deus é, senão o amor. O abraço, o afago, o beijo, eles são a síntese da expressão de algo que mostra quem Deus é. A nossa capacidade de sentir a dor do outro, a nossa capacidade de sofrer e chorar pelo outro, a nossa capacidade de ficar triste pelo que o outro está sofrendo. Essa é a mais poderosa manifestação da essência de Deus. Amém?